Olá, amigos, boa tarde. Vamos estudar um pouquinho. Hoje, estudando um pouquinho mais sobre a mediunidade, eu encontrei um texto bem interessante que nos chama a atenção e que, na realidade, é uma forma de abrir os olhos aos médiuns, porque nós temos bastante exemplos de médiuns totalmente desprovidos do conhecimento e, por outro lado, se santificando e santificando a forma com que ele trabalha. E nós sabemos que isso é errôneo, isso não deve acontecer, porque isso já demonstra que o médium é um médium vaidoso, é um médium orgulhoso, é um médium que ostenta. E médium nenhum pode fazer isso, porque não existe o médium perfeito, não existe o excelente médium. Existe sim o médium bom, aquele que se dedica, aquele que realmente leva esse dom que foi lhe dado, lhe emprestado, como um meio de se resguardar de coisas difíceis que podem levar esta pessoa a fazer, e também uma forma de exercitar a caridade para com o próximo. E aí, observando, né, a leitura que fiz, o estudo, a reflexão, nós temos muito que aprender. Então, na preleção, né, que Emmanuel faz, ele diz o seguinte, abre aspas, aperfeiçoemos a nós mesmos, cada dia, quanto seja possível, porquanto, para sermos intermediários fiéis em Ele, e aí ele colocou Jesus entre parênteses, e o mundo só existe uma solução, trabalhar, fecha aspas. Isto aí é uma citação de Emmanuel. E aí a gente vê que o médium, ele tem sim o seu trabalho, né? É necessário que ele tenha o seu trabalho, é necessário que ele se dedique, mas o médium, ele respira o clima terreno, o clima terrestre. E nessa condição de encarnado, ele envolve dois aspectos, o da atividade moral e o da atividade material. O moral também podemos dizer espiritual e o da atividade material. E aí a gente vai começar a entender direitinho, né? Então, quando se fala da atividade material, estamos falando no sentido da profissão, né? Dos encargos domésticos. São execuções de deveres relacionados com a profissão que vai nos assegurar a nossa manutenção e uma manutenção honesta. O trabalho material, ele é um fator muito importante na vida do homem, na vida dos nossos companheiros da mediunidade, né? Aqueles que transitam, que caminham conosco no campo da mediunidade, porque nos preserva na realidade de tantas outras coisas que podem vir a ocorrer, né? Então, nós não podemos menosprezar o trabalho material. Ele faz parte do nosso dia a dia. E aí a gente foi estudar lá no livro dos Espíritos, fala dos trabalhos materiais, né? Fala a lei do trabalho, fala exatamente que a gente precisa, né? Nós precisamos aqui trabalhar, nós precisamos aqui ser honestos para conosco mesmo e buscar o pão de cada dia através do nosso suor, né? Nós sabemos que muitas vezes nós precisamos da ajuda alheia, principalmente quando entramos em determinadas situações, mas que isso não nos leve a permanecer nessa situação. É preciso que nós precisamos ir à luta
Nós precisamos buscar o que nos faz bem, o que nos satisfaz. E o trabalho ele é importante porque além dele exercitar a nossa mente, o nosso corpo, nós estamos trabalhando para nos manter e manter a nossa família e, portanto, isso faz parte também do que viemos fazer aqui. Já quando se trata do trabalho espiritual, aí a gente vai falar das tarefinhas no âmbito da ação fraterna. Veja que há uma diferença. Então, o trabalho espiritual, né, essa ação fraterna que nós devemos compartilhar, nós devemos realizar, ela vem se destacando no âmbito da solidariedade humana, na ajuda desinteressada aos encarnados e aos desencarnados e nos socorros àqueles que transitam nos caminhos, que passam por nós, né, aos mais necessitados. Isso aí se trata dos trabalhos espirituais. A atividade material com a atividade espiritual, elas se completam. Vamos dizer assim, que é uma síntese, ela forma um conjunto de deveres que podemos falar que seja do santificante e santificadores. Né? Então, na vida tudo acontece. Né? Na vida existem muitas situações e existe um elemento de resguardo e de defesa. Então isso é muito importante, que nós tenhamos o conhecimento de que nós como médiuns, nós precisamos realmente conhecer da nossa mediunidade, mas também conhecer dos nossos deveres e obrigações, né? E aí a gente sabe que o amparo, a sustentação, o equilíbrio, ele é importante, ele é necessário. O trabalho assistencial, e aí o trabalho do médium em particular, tem um fator de garantia do amparo dos amigos espirituais. Quando nós estamos trabalhando na área da assistência espiritual, nós sabemos que nós temos a assistência dos nossos amigos espirituais, dos bons espíritos que nos simpatizam, que se afeiçoam para conosco, né? Então, o trabalho material obtém, vamos dizer assim, o médium, o seu sustento, né? O médium, ele é um ser humano comum, como todos, e que ele precisa se sustentar, né? Ele precisa sustentar a sua família. No trabalho espiritual, o médium, ele recebe a nutrição que precisa continuar essa trajetória e ser feliz, tá? Então a gente vai entender o seguinte, que o médium, ele precisa sim trabalhar. O médium, ele precisa ter o seu trabalho material. E aí, nós temos que entender o seguinte, nós temos os nossos momentos de nos dedicarmos às nossas tarefinhas espirituais. Por quê? Porque nós precisamos nos sustentar materialmente. Conheci vários casos de médiuns que deixaram de trabalhar para viver exclusivamente dentro das instituições espíritas, né? Porque se diz um médium capacitado, um médium bom, um médium da casa, e aí não precisaria ele trabalhar porque as pessoas teriam por obrigação agora de sustentá-lo, já que ele é o médium principal da casa. Quem pensa assim está erroneamente, errado. Mas a gente sabe que isso acontece no dia a dia, que muitas casas têm desses tipos de médiums. Outra coisa também, já vi casos muitos, presenciei casos muitos de médiums que perderam o seu emprego porque a instituição exigia a presença do médium em determinados horários, o qual esta pessoa estava trabalhando.
ou os dias em que essa pessoa cumpria as suas tarefinhas do trabalho material. E também de pessoas, principalmente mulheres, aquelas que não estão no trabalho lá fora, mas no seu trabalho doméstico, tomando conta do seu lar, da sua família, se dedicando o tempo aos trabalhos domésticos, e essas pessoas, desculpem, serem exigidas a presença delas em determinado horário, não respeitando aí o que esta dona de casa, o que esta doméstica tem lá no seu lar para fazer. Se tem filhos pequenos, se tem um idoso necessitando da sua ajuda. Então, quem exige das pessoas que se dediquem exclusivamente à casa espírita para trabalhar a mediunidade, dizendo aos médiuns que só assim eles se capacitam, eles estão ensinando errado. E se eles estão ensinando errado, porque eles pensam e agem assim. Nós devemos ter muito cuidado. O médium, ele tem o horário certo na instituição, ele tem o dia certo. Ele vai se adequar a um horário. A casa, a instituição, tem que entender isso. Se o médium não pode estar, vamos dar um exemplo, na segunda-feira, às 7 horas da noite, dentro da instituição para exercer qualquer tipo de atividade, ela tem todos os outros dias da semana, que dentre esses outros dias da semana vai haver um horário que ela vai poder estar ali presente, seja o trabalhador que está ali na sua labuta, seja a dona de casa. O coordenador, o diretor, o presidente da casa, ele tem que entender essa situação. Ele tem que conhecer todos os seus trabalhadores, saber de suas dificuldades e entender, muitas vezes, a situação de cada um. Ora, se a mulher tem um marido que não aceita ela ser uma estudante do espiritismo, ser um médium, mas ela quer participar, e aí ela encontra uma brecha dentro dos horários onde ela vai poder estar dentro da instituição, por que não? Não se pode exigir, seu marido fica em casa, problema é dele. Não, gente, eu estou falando coisas que eu vi e que eu ouvi, e isso não pode acontecer. Mediunidade tem que ser trabalhada com seriedade. Não adianta você querer passar os pés pelas mãos, não adianta você querer forçar a barra. Mediunidade, antes de tudo, é estudo, e o estudo vai esclarecer e vai dar conhecimento ao médium do que ele deve e o que ele não deve fazer, do que ele pode e o que ele não pode fazer, tá? Então, vamos nos fortalecer no trabalho espiritual, porque se nós nos fortalecemos no trabalho espiritual, com certeza o trabalho material ele vai estar ali presente conosco. Nós não podemos nunca desrespeitar o ser humano, desrespeitar o médium, né? Não permitindo que ele use da sua condição temporária aqui na Terra. Aquele médium que já não trabalha mais, né, que é um aposentado, que não precisa mais sair de sua casa cedinho para ir bater o cartão, enfim, e que ele pode se dedicar por completo à instituição espírita, parabéns, batemos palma para ele. Mas muitos não podem. E eles vão se adequar aos horários. Vamos criar horários convenientes a essas criaturas que precisam educar a sua mediunidade, que precisam também aprender, ok? Então vamos observar esses alertas, tá bom? Vamos observar o que Emmanuel nos falou. Tchau, tchau e beijinhos.